Boa tarde, Caleb. Tudo bem? E aí, como passou de ontem? Ontem foi feriado, né? Dia 28 de setembro, segunda-feira. Foi feriado. Você sabe de que foi o feriado? Foi o dia da cidade, né? Campo Belo completou 141 anos. Pois é, aí por isso não teve aula, não teve atividade, né? Foi bem tranquilo, emendou com o final de semana, aí deu para descansar mais um pouco, não é? Brincar, assistir televisão. Então hoje vamos começar a nossa semana. Hoje é 29 de setembro, terça-feira. Vamos começar a nossa atividade? Então tá bom. Então depois que você preenche o cabeçalho, né, com o dia 29 de setembro, que é o mês 9, e o nosso ano é 2020. Preenche com os outros dados da professora e o seu, e vamos começar com esse texto. Leia os textos abaixo para responder as questões. Texto 1. Modo de vida indígena. Os povos indígenas são os mais antigos moradores do atual território brasileiro. Em geral, eles vivem juntos à natureza e plantam, pescam e caçam para seu sustento. Há também muitos indígenas trabalhando e estudando nas cidades. No Brasil, há muitos povos indígenas diferentes entre si, com costumes e modo de vida particulares. Por exemplo, a alimentação varia entre os povos indígenas, pois alguns vivem principalmente da pesca, outros vivem da caça e há povos que vivem basicamente de agricultura e criação de animais. Além da alimentação, há diferenças nos costumes, nos tipos de moradias, nas festas, etc. De modo geral, os povos indígenas têm em comum a vida em comunidade e todos trabalham e lutam pelo coletivo. Aqui tem uma imagem, né? Aqui da moradia dos índios, né? Aqui o que eles estão fazendo, né? Onde eles moram. Vamos para o texto 2. Aqui, né, essa figura, Caleb, é uma mulher chavante confeccionando cesto de palha. Deixa a tia voltar lá para você ver a figura. Aqui ela está confeccionando cesto de palha de Buriti. Aqui é a aldeia Uederã, lá no Mato Grosso. Vamos para o texto 2. Vamos ver. Modo de vida quilombola. Os quilombolas são as pessoas que fazem parte da comunidade que vive em um lugar onde se formou um quilombo. Em geral, as pessoas que vivem nos quilombos são negras, pois são descendentes de africanos que foram trazidos à força ao Brasil para trabalhar como escravos. No passado, os africanos fugiam dos cativeiros e se escondiam na mata, em locais de difícil acesso. Esses esconderijos deram origem aos quilombos. Muitos desses quilombos permaneceram até os dias atuais e deram origem às comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas encontram-se espalhadas pelo Brasil. Cada comunidade possui seus próprios costumes, práticas e conhecimentos. Geralmente, os quilombolas vivem da agricultura e pecuária, além da pesca. Esse é o texto 2 que a gente acabou de ler. Aqui tem uma figura, tá vendo? Aqui é uma comunidade quilombola, Arturos, em Minas Gerais. Muito bem, vamos responder o questionário, Caleb? Número 1. De acordo com o texto 1, responda. Letra A.
Quem são os povos mais antigos moradores do Brasil? Você vai ver lá no início do texto 1. São os italianos, os chineses ou os índios? O que está falando no texto 1 que a gente leu? Aí você vai marcar, tá bom? Letra B. No Brasil, como são os povos indígenas? Eles são todos iguais ou são diferentes entre si? No texto que a gente... Se você voltar o vídeo, né? A tia leu o texto para você e falou também, tá bom? Número 2. De acordo com o texto 2, que fala sobre os quilombolas, responda. Letra A. Os quilombolas são pessoas que fazem parte da comunidade que vive em um lugar onde se formou um. Os quilombolas é uma comunidade onde se formou um quilombo, se formou um índio ou se formou um português. Nós vimos no texto 2. Letra B. Como são as pessoas que vivem nos quilombos? Elas são, a cor delas, brancas, negras ou mestiças? Então, os quilombolas, qual que é a cor deles? Nós vimos no texto também, né, Caleb? Letra C. Onde se encontram as comunidades quilombolas? Espalhadas pelo Brasil ou em apenas um único lugar? Também está no texto 2, certinho? Terminamos essa parte do texto 1 e 2, Caleb. Nós vamos para número 3. No Brasil, peraí, deixa eu descer aqui um pouquinho, senão às vezes você não vai ver. No Brasil, há muitos nomes de pessoas, cidades, comidas e rios que têm origem indígena. A cultura dos povos indígenas é uma das culturas formadoras do modo de vida dos brasileiros. Observe a tabela abaixo com as palavras da cultura indígena, que fazem parte do nosso dia a dia, e complete com o que se pede. Então, nós vamos ver aqui nessa tabela, Caleb, lembrando que essa tabela, ela é composta por linhas, né? E colunas. Ó, a coluna palavra, a coluna de separar em sílabas, a coluna letra inicial. O que você vai fazer? Nessa coluna, você vai separar em sílabas. A palavra abacaxi vai separar aqui nesse espaço em branco. Na frente, letra inicial. Qual que é a letra inicial de abacaxi? A primeira letra. Você vai colocar aqui. Qual que é a letra final? Qual que é a última letra da palavra abacaxi? Você vai completar. A mesma coisa você vai fazer com a palavra caatinga, paçoca, buriti, capim, pipoca, caboclo, cipó e toró. Separar em sílaba, letra inicial, que é a primeira letra, e letra final, que é a última letra, certinho? Número 4. Agora nós vamos para a parte de matemática. Complete o quadro de numerais abaixo. Então, começamos aqui no número 1. Você vai colocar o próximo número, o sucessor, que vem depois do número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo já tem o 7. Então, você vai completar os números que estão faltando, os quadrinhos em branco. Você vai completar até o número, depois do 25, ó, a última linha é o 25. 26, 27, 28, 29, 30. Até o 30. Certinho, Caleb? Número 5. No quadro da questão número 4, colora de azul os números pares e de vermelho os números ímpares. Lembrando, números pares são os que terminam em
0, 2, 4, 6 e 8. Então, os pares você vai colorir de azul. Você vai vir aqui no quadro. Opa, peraí, Caleb. A tia clicou no lugar errado aqui. Você vai vir aqui nesse quadro, Caleb, e procurar o número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Colorir de azul. Ó, depois do 1 não é o 2? Então, o 2 é um número par. Você vai colorir de azul. E vamos ver aqui quem são os números ímpares. Os que terminam em 1, 3, 5, 7, 9. Você vai colorir de vermelho os números ímpares. Deu para entender? O número 6, você vai escrever por extenso os números abaixo. Vai escrever o número 0, 1, o nome do número. Escrever por extenso até o número 11. Certinho? Essa é a nossa atividade de hoje, tá? Espero que você tenha entendido tudo certinho, viu, Caleb? E aí, qualquer dúvida, não esqueça de me perguntar. Tira foto depois que terminar a atividade e coloca lá na sala de aula, certinho? Um abraço, Caleb.